Olá, queridos e queridas. Vocês estão bem? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Hoje eu vou contar para vocês como que eu montei um negócio para mim, para trabalhar em casa. Eu sempre fui muito trabalhadeira, sabe? Sempre fui muito dedicada, assim, ao trabalho, à empresa. Eu sempre fui muito fiel às empresas que eu trabalhei. E nunca fui reconhecida. Eu acho que eu passei pelo que a maioria das pessoas passam, né? Tô aqui costurando e vou compartilhando isso com vocês. Eu acho que eu passei por coisas que 98% dos brasileiros passam, né? Não são valorizados dentro das empresas. É uma empresa ou outra que, na prática, valoriza mesmo o funcionário. A maioria só fala que valoriza, mas no dia a dia não valoriza, não. E eu era chamada de puxa-saco de patrão pelos meus colegas, porque eu realmente vestia a camisa da empresa. E não era valorizada, não era reconhecida nem com muito obrigada e nem com salário. O salário não era o dos melhores, não. Então, a última empresa que eu trabalhei, eu fui encarregada de setor. A maior parte da minha vida eu trabalhei no ramo têxtil. Que quem trabalha no ramo têxtil sabe que o bagulho é louco. E aí, eu fazia muita hora extra. Mas não era porque eu queria. Era porque precisava fazer hora extra. Quando entrei nessa empresa, o setor que eles me deram para coordenar estava uma verdadeira bagunça. Então não tinha como eu fazer o que eu tinha que fazer tudo ali em 8 horas, não dava. E aí quando o pessoal, meu horário era das 5 até as 1h30, quando o pessoal saía do setor, que daí eu ia organizar a parte burocrática do setor. E aí um dia o meu chefe me pegou fazendo hora extra, né? Porque eu nem perguntava, eu simplesmente não ia embora. Eu ficava lá depois do horário. Aí um dia, eram 5 horas da tarde, meu chefe me pegou lá, ele falou: o que você tá fazendo aqui? Ignorante, gente, ignorante. Aí eu disse assim: fiquei aqui para organizar o setor porque tá muito bagunçado, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, a parte burocrática, no horário de serviço, porque eu tenho que atender o pessoal que trabalha no setor. Aí ele falou: olha, você não pode fazer hora extra, não sei o que, não deve fazer hora extra, a empresa não quer que faça hora extra. Eu falei: não, qualquer coisa, eu só preciso organizar o setor, eu não aguento trabalhar naquela bagunça, qualquer coisa, eu bato ponto às 2 horas e continuo aqui, vocês nem precisam me pagar. Olha só, é verdade, não precisaria mesmo. E futuramente eu também não ajuizaria ação contra a empresa, não, porque eu nunca fiz isso. E aí, eu fiquei, só dei uma risadinha assim e fui embora. Aí, no outro dia, ele me pegou lá de novo, fazendo hora extra. Aí ele veio e me confrontou: o que você tá fazendo aqui, Georgia? Eu já falei pra você que não pode fazer hora extra? Eu expliquei, tentei explicar de novo, mas ele era muito ignorante. Aí ele: olha, se eu te pegar aqui mais uma vez fazendo hora extra, você vai ser mandado embora. Aí eu peguei e falei assim: olha, então, tá. E aí eu sei que passou uns dias, eu continuei fazendo hora extra, porque não tinha como eu organizar aquele setor. E aí tinha um cara lá, que ele era como se fosse o meu chefe, mas ele não era meu chefe, era como se fosse, porque ele cuidava da parte de desenvolvimento. Então acabava que ele cuidava um pouco do meu setor também. Aí ele queria vir lá no meu setor, ficar conversando comigo, gente. Eu já não tinha tempo, o cara ainda queria lá ficar, ele era ex-padre, queria ficar contando coisas da vida particular dele, da vida pessoal dele. Eu já não dou conversa pra pessoa que fica falando bababrinha no meu ouvido, eu não dou muita estrela, sabe? Assim, um assunto que não me acrescenta em nada, eu já caio fora. Ainda mais se eu tô sem tempo. Aí eu comecei a não dar atenção pra ele. Ele vinha lá pra desabafar. No começo eu escutava, mas depois, quando eu vi que aquele assunto não ia me render em nada e ainda estava me atrapalhando, eu comecei a fugir dele. Então eu não dava muita atenção. Ele vinha pra falar comigo, eu continuava, eu nem ia lá atender ele. Aí ele foi e reclamou com o meu chefe, que eu não tava dando atenção pra ele quando ele vinha lá falar das coisas. Só que ele não falou que ele vinha lá falar um monte de pobrinha. Aí eu peguei e falei assim: aí meu chefe me chamou, o RH me chamou, passou alguns dias e eles me chamaram e me deram a conta. Aí eu cheguei em casa e falei assim pra Deus: ó Deus, eu não quero mais trabalhar pros outros, porque eu sou dedicada, né, no meu trabalho, eu faço tudo certinho, dou sempre o meu melhor e nunca sou reconhecida. Me ajuda, Senhor, me dá uma luz, o que eu posso fazer pra trabalhar pra mim? Aí o Senhor falou pra mim assim: vai costurar. E, gente,
Olha, se eu falar, eu sou costureira, mas se eu falar que eu amo costurar, mentira, porque eu não gosto, não. É um serviço muito judiado, assim, sabe? Dói muitas costas, são muitas horas de serviço pra gente conseguir tirar um salário. Então, se eu falar que eu amo esse serviço, eu tô mentindo. Aí eu peguei e falei, não, costurar não, Deus. Costurar não, por favor, costurar não. E aí o Senhor falou, me ministrou assim, ó. Você não vai ficar costurando, Georgia. Você vai... Quando você trabalhava de inspetora, como é que você fazia? A empresa mandava o lote e você ia atrás cuidando, certo? Então agora você vai fazer isso. Você vai pegar as peças, você vai receber, você vai distribuir por aí para alguém costurar mesmo, porque você não tem as máquinas. Na época eu tinha só a moto, até hoje eu também só tenho a moto, a minha podrona lá, a Simoneta. Só tenho ela. Aí eu falei assim, tá, e como é que eu vou fazer para transportar essas peças? Aí o Senhor falou para mim assim, usa o que você tem, faz o que você pode. Aí eu caí na ideia dele, peguei, comecei a produzir, entrei em contato com algumas empresas que eu conhecia, então eu recebia as peças e distribuía por meio brusque para poder elas costurarem para mim, que eu não tinha as máquinas. E aí passei muita luta, porque olha, lidar com costureira, ai meu Deus, não é uma coisa fácil. Eu falo que a pessoa que lida com costureira vai tudo pro céu, porque costureira é uma raça do cão. Aí eu peguei e falei assim, tá, eu distribuí as peças, era uma correria, gente, eu dormia às vezes 4 horas por noite. Aí eu lembro que eu não tinha um lugar para revisar a peça, eu não tinha um galpão, não tinha nada. Eu simplesmente recebia a peça, eu mandava a empresa trazer a peça onde era a primeira operação e depois ele recolheria em outro lugar onde seria a última operação. Eu sei que eu passei tanto trabalho, mas eu sempre tive na minha mente assim, ó, deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. E eu vou passar por isso e eu vou sair disso. Eu não vou ficar nisso para sempre. E eu andava em cima daquela moto, que nem uma louca, meu Deus do céu, pegando aquela sacola pesada, botando em cima da moto, tirando, levando na costureira, daqui a pouco a costureira mandava uma mensagem que eu não ia fazer as peças, por N motivos, lá ia eu de novo buscar as peças, às vezes estava chovendo, estava frio, e eu ia de moto, nossa, eu passei tanto trabalho, foi bem uns 6 meses assim, eu acho, passando trabalho assim, eu acho que foi uns 6 meses, meu Deus do céu, foi muito sofrimento, até que eu consegui comprar a primeira máquina. Aí comprei a primeira máquina e eu orei. Que assim, ó, se você entende de costura, você vai entender a minha linguagem, mas quem não entende não vai entender muito. Uma camiseta, por exemplo, ela passa por várias etapas, várias operações, né? E ela passa por várias máquinas. E eu não tinha nenhuma máquina. E aí eu fui orar ao Senhor, falei, Senhor, eu preciso comprar uma máquina. Qual máquina que eu compro primeiro? Eu queria a overlock, porque a overlock, ela é a máquina que mais passa a peça. Pregamanga, lateral, ombro. A maioria das operações são feitas no overlock. Então eu queria overlock, mas eu fui orar antes, que eu aprendi que o segredo do sucesso é a oração, é o relacionamento com o Pai. Aí o Senhor falou pra mim assim, compra cobertura. Aí eu, cobertura? Ó, Senhor, compra cobertura. Aí eu peguei e falei assim, tá, vou comprar cobertura. Aí mandei mensagem pra loja, falei assim, viu? Ele nem me conhecia, né, pelo WhatsApp, viu? Não tenho dinheiro, meu nome tá no SPC e eu preciso comprar uma máquina zero, tem como? Ele falou, começou a rir, ele gostei da tua ousadia, tem como sim. E me mandou a máquina, gente, sem nem me conhecer, aqui na cidade. Me mandou a máquina, me deu um voto de confiança que eu honrei, graças a Deus, paguei todas as parcelas certinho. Depois ainda comprei outra máquina nessa loja, graças a Deus, porque eu paguei a cobertura. Mas quando a cobertura chegou, eu não queria ela, eu queria overlock. Eu deixei ela lá de canto. Imagina se eu comprar uma Ferrari. Porque a marca que eu comprei é uma máquina muito boa. Uma marca muito boa também. Imagina se eu comprar uma Ferrari e deixar lá no canto, nem sair pra dar uma voltinha pra sentir como que é. Foi isso que eu fiz. Deixei a máquina lá no canto, falei, bota aí. Nem dei bola pra máquina. Não queria cobertura, eu queria overlock. Aí tá. Só que eu terceirizava todas as operações. Aí teve um dia que deu um probleminha lá nas bainhas. Eu pensei assim, eu não vou levar lá de volta pra costureira arrumar, eu vou mesmo arrumar, eu tô com a máquina aqui, né? Aí liguei a máquina, passei a linha. Quando eu sentei na máquina, meu Deus do céu, que máquina maravilhosa, maravilhosa. E aí, pedi perdão pra Deus pela minha ignorância. Pela minha ignorância com ele e comecei a não terceirizar mais então a operação de cobertura,
Porque eu ganhava assim, por exemplo, a empresa paga um valor e aí eu terceirizava tudo, então eu marcava, tipo assim, eu pagava R$ 3 uma peça. Aí eu 20 centavos numa operação, 20 centavos em outra, chegava nos R$ 3. E sobrava, às vezes sobrava uma margenzinha ali de uns R$ 2,90, né? Chegava, fechava em R$ 2,90, R$ 3, que era a minha parte que eu revisava. Então eu ganhava só 10 centavos por peça. Então eu tinha que produzir muito. Nessa época eu pagava para trabalhar, porque eu trabalhava muito, 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 muito mesmo. E para conseguir tirar um pouco a mais, sabe? Para conseguir produzir a mais, para conseguir tirar mais. Minha despesa, por exemplo, eram R$ 900, eu ganhava ali 500, era muito pouco. Mas eu pensei, deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. E segui firme. Aí consegui, botei as máquinas na minha casa, daí foi indo, aluguei, vendi meu apartamento que eu tinha. Passei muita dificuldade, passei muito perrengue mesmo, mas eu não desisti. E essa experiência me serviu para entender que a diferença entre quem venceu e quem perdeu é que quem venceu não desistiu. E eu sempre falo isso para todo mundo. Hoje eu tenho todas as máquinas na minha casa, já comprei máquina, já vendi máquina. Prosperei bastante, graças a Deus. Mas trabalhei muito, 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 muito. E hoje eu consigo tirar dentro de casa um salário que eu tiraria fora. Ah, eu não ganho assim, oh, que maravilha de salário. Não é. É o mesmo salário que eu tiraria fora, por exemplo, sabe? Só que eu consigo trabalhar a partir de casa. Tá frio, às vezes tá chovendo. Eu posso levantar, tomar o meu café da manhã, pegar e sentar na minha máquina, trabalhar dentro de casa, no conforto, no quentinho, sem precisar sair de casa, sabe? Isso pra mim é muito gratificante. E por que eu vim gravar esse vídeo hoje aqui? Porque a minha vida hoje tá muito, muito melhor do que era quando eu trabalhava fora. Que eu tinha que bater cartão, que eu tinha que aturar gente chata, que eu tinha que ficar me estressando. Teve uma empresa que eu trabalhei que eu cheguei a ficar doente. Eu fiquei doente nessa empresa, gente. Até hoje eu tenho sequelas daquela doenças, né, do estresse. E eu passei muito, muito trabalho trabalhando fora. Hoje, assim, ó, eu trabalho para quem eu quero. Se a pessoa me trata muito bem, eu escolho para quem eu quero trabalhar. A pessoa me trata muito bem, me paga bem também o valor das peças, eu trabalho. Se ela me paga bem, mas me trata mal, eu abandono, porque eu já abandonei empresas só porque me tratava mal. Gosto mesmo de ser bajulada, gosto do trabalho, né? Gosto mesmo. Por quê? Porque, cara, são muitas horas aqui, sentada, costurando, e o meu serviço é excelente, graças a Deus, eu glorifico a Deus no meu trabalho, para a pessoa não me tratar no mínimo bem. Entendeu? Então, o que eu quero dizer pra ti nessa manhã? Agora são, nem sei que horas tem, são 9 e pouquinho da manhã. Eu faço o meu horário, né? Eu tenho metas para cumprir, eu tenho uma meta, mas eu começo a trabalhar a hora que eu quiser. Eu comecei a trabalhar agora há pouco. Em pouco já vou parar, já vou comer, aí depois eu volto de novo. Se eu quiser sair, eu saio. Eu tenho liberdade. Para mim, isso é muito importante. Eu trabalho bastante ainda, né? Eu compenso depois. Mas ter liberdade para mim é que é o importante. E eu consigo ter uma vida muito boa. Ah, sou rica? Não. Mas eu comprei um terreno, eu tô construindo a minha casa sozinha. Hoje eu tenho meu marido que me ajuda um pouco, mas muito pouco, assim, né? Ele não mora aqui comigo ainda, ele mora lá na cidade dele. Eu ainda estou morando aqui em Brusque. Inclusive agora eu tô parando de costurar, graças a Deus, assim, com produção, que eu vou trabalhar com ele. A minha vida tomou um novo rumo, mas isso é um assunto para um outro vídeo que eu vou contar também, como que Deus me deu meu marido. E isso aí eu vou contar para vocês depois. O que eu quero dizer para vocês? Tá pensando em montar um negócio? Primeira coisa, ora. Ora, porque Deus tem o melhor caminho para você seguir. Compartilha com Deus os desejos do teu coração e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Está na Bíblia isso. E vai, mete o pé. Bota o pé que Deus bota o chão. Se você ficar esperando o momento ideal, você nunca vai fazer nada. Quando eu comecei, eu não tinha nenhuma máquina. Hoje eu tenho 3, eu já tive 5. Já comprei, já vendi, já comprei de novo, sabe? Então, assim, ó, bota o pé que Deus bota o chão. Tenha ousadia em Deus. O segredo é você saber que você vai trabalhar bastante, que você vai, nos primeiros anos, você vai pagar para trabalhar. O resultado só vem depois de 5 anos de trabalho, tá? Se você conseguir empatar, tá ótimo, mas a maioria você vai pagar para trabalhar. Mas depois que deslanchar também, meu filho, ninguém te segura mais. É uma coisa assim muito prazerosa, sabe? E tenha fé que vai dar certo. Acredite no seu potencial, capriche no que você faz e não esqueça de orar todos os dias. Comece o seu dia falando com Deus, encerre o seu dia agradecendo a Deus. Quando as coisas não derem certo, tira o olho dali, coloque os olhos no que está dando certo, porque alguma coisa está dando certo, coloque os olhos ali. E assim, ó, seja fiel ao Senhor.
sabe? Em ter um bom relacionamento com Ele. Porque eu atribuo isso aos socorros que Deus me enviou. Às vezes vinha um lote muito grande, eu não conseguia. Meu Deus, o prazo é pequeno. A gente faz essas loucuras. A gente sabe que não vai dar conta, mas a gente pega. E o Senhor me socorreu, sabe? O Senhor me ajudou. E mandando pessoas, me dando prazos, fazendo a empresa compreender. Mas eu levantava de madrugada, trabalhava pra caramba. Hoje em dia eu não preciso mais fazer isso, graças a Deus. Mas penei bastante, mas consegui chegar. Hoje as minhas máquinas estão todas quitadas, estão todas pagas, são todas minhas. E deu certo, sabe? Só que no começo eu sofri bastante. Então tenha isso na cabeça. No começo vai ser difícil, mas o segredo é não desistir. E grave isso. A diferença entre quem venceu e quem perdeu é que quem venceu não desistiu, tá bom? E ore muito para que o caminho seja mais leve, que Deus te dê visão e sabedoria e não desista dos seus sonhos. Você tem um sonho de montar um negócio para você? Vai! Ora primeiro para que Deus te dê estratégia de como fazer e vai, coloque o pé que Deus coloque o chão. Um beijo e tenha um dia excelente e abençoado na paz do Senhor Jesus.